2 homens foram presos ontem à noite em Pindamonhangaba, tentando fugir com 22 toneladas de aço da Gerdau. Segundo a DIG, um deles era funcionário da empresa e facilitou a saída da carga. O outro carregou o caminhão e, ao deixar o local, apresentou na portaria uma nota fiscal clonada. Os 2 eram investigados há 2 meses por suspeitas de envolvimento em outros furtos. O Band Cidade vai mostrar agora um belo exemplo de cidadania. Veja só, um aposentado, morador de Taubaté, decidiu investigar por conta própria, Baldim, a suspeita de superfaturamento na compra de brinquedos em parques da cidade. Segundo a pesquisa feita pelo morador, o valor pago pela prefeitura foi cerca de 400% maior do que o praticado no mercado. O seu José está indignado com o parquinho do Ouro em Taubaté. E não é por causa da qualidade dos brinquedos, não, que está ótima, mas para o que está por trás deles. O aposentado suspeitou do valor da obra e decidiu investigar. Frequentamos o parque aqui com a família e constatamos essa placa com esses brinquedos que foram colocados aqui. Aí nós achamos o preço um pouco alto, mas não tínhamos um parâmetro para afirmar nada. Aí fomos pesquisar as informações que normalmente é possível. Hoje em dia, a administração pública disponibiliza dados na internet que a gente pode ter acesso, né? O portal Transparência do Governo Federal, eles têm um sistema de convênios onde constam todos os dados de todos os municípios do Brasil. Então lá tem as notas fiscais, tem as planilhas de cronogramas de obras, planilhas, a responsabilidade, um termo de responsabilidade do próprio prefeito. No levantamento do seu José, o escorregador rústico, que na compra da prefeitura custou R$ 5.522, vale R$ 1.450. A gangorra dupla, que saiu por R$ 3.042 para os cofres públicos, vale, segundo ele, R$ 1.190, uma diferença de 155%. Tem itens de 150%, 200%, até 300%. Aí o aposentado descobriu que a prefeitura contratou uma empresa para fazer os serviços e a maior parte do dinheiro veio de um convênio com o governo federal. Pedimos um orçamento para a empresa, para o mesmo fornecedor da prefeitura. Alegamos que era para um condomínio que queria instalar um playground e semelhante eles mandaram. E os preços que eles ofereceram para o mesmo tipo de brinquedos instalados aqui também, não era para ir buscar, não tem como, né? Então era idêntico, com as mesmas condições. E os preços muito diferentes. A suspeita levantada pelo seu José é sobre este playground e também de outros 2 em parques da cidade, que no total custaram mais de R$ 280 mil. Agora, o levantamento feito pelo munícipe foi parar no Ministério Público Federal. Além do horto municipal, a denúncia do morador também se refere aos brinquedos instalados no Jardim das Nações e no Parque Monteiro Lobato. O processo para a compra dos equipamentos começou em 2015, mas eles foram instalados no final do ano passado. Essa vereadora recebeu a denúncia e protocolou o documento no Ministério Público Federal, pedindo que seja investigada a suspeita de superfaturamento na obra. Verificamos de forma responsável como é que estava a procedência do dado, porque às vezes a gente enxerga alguma coisa e há algum erro, alguma falha, né? Então verificamos a situação e entendemos que deveríamos dar procedência sim. Ampliamos aqui a análise e a fiscalização feita, ele havia feito com alguns itens de parque, a gente ampliou, fez pesquisa de mercado quanto aos outros itens também, e aí verificamos uma média de 400% de preço superfaturado, aí, esse indício de superfaturamento, e fizemos o apontamento ao Ministério Público. No documento ao Ministério Público, a vereadora aponta diferenças de valores ainda maiores. O muro de escalada do Parque Monteiro Lobato custou R$ 27.250. Na pesquisa
pesquisa feita pela internet, ela encontrou por R$ 10.500. Já o playground multipequeno valeria R$ 2.370 e não R$ 12.180, como vendeu a empresa contratada. Com o dinheiro que a gente conseguiu fazer 4 parques desses que são bonitos, são legais, né, para a cidade, a gente poderia talvez ter feito 4 vezes estes parques, porque é o que o valor mostra, né, em 400%. Talvez 16 parques de Taubaté poderiam estar com esses parques bonitos para as nossas crianças brincarem, né? Só se fala hoje em escândalos de desvios, então a população está mais organizada e precisa mesmo se organizar e acompanhar. Isso aí, tá de parabéns. O prefeito Ortiz Júnior abriu uma sindicância para apurar eventual divergência de preços. A análise tem 2 meses para ser concluída e pode ainda ser prorrogada por mais 2 meses. O processo está nas mãos do procurador de Taubaté. No entanto, ainda não tornou-se inquérito. A empresa Brasmóvel de Jacareí não retornou aos contatos feitos pela nossa produção. Estamos na Semana Mundial do Glaucoma, doença crônica que não tem cura, mas que o diagnóstico precoce e o tratamento contínuo evitam a cegueira. A estimativa é de que 900 mil brasileiros tenham a doença e muitos não sabem, né, Giada? Pois é, por isso o Hospital Regional de Taubaté alerta sobre os perigos dessa doença e a necessidade de um acompanhamento médico. Sobre este assunto, a gente recebe aqui a oftalmologista do hospital, doutora Vilma Leles Barbosa. Doutora, muito obrigada pela presença, uma boa noite. Boa noite. Conta pra gente, o hospital divulgou um levantamento, inclusive, do ano passado. Quantos pacientes estão sendo acompanhados e se este número é um número grave, é um número considerável para a população de Taubaté? O Hospital Regional, ele faz o atendimento já há alguns anos de pacientes que estão incluídos nesse projeto que é determinado pelo governo, que é o projeto Glaucoma. Então, os pacientes que têm o diagnóstico dessa doença, não só aqui em Taubaté, mas na região, eles recebem o atendimento e o acompanhamento no Hospital Regional. São mais de 3.000 pacientes que são seguidos e é preconizado que eles façam atendimento a cada 3 meses, onde eles, além da consulta, onde se mede a pressão, se faz a avaliação do campo visual, eles recebem gratuitamente a medicação para manter o tratamento da sua doença. Doutora, a Organização Mundial da Saúde diz que o glaucoma está atrás só da catarata, né? Que causa cegueira no mundo. Como é que o glaucoma age? Isso é bastante relevante porque realmente catarata é a doença que mais leva à perda da visão no mundo todo. No entanto, a diferença fundamental é que a catarata ela é reversível. Uma vez sendo operada, sendo tratada, volta a visão do paciente. E o glaucoma não. O glaucoma causa uma perda irreversível da visão, porque glaucoma é uma atrofia do nervo óptico. Então, o nervo, que é o que faz a transmissão da informação do nosso olho para o nosso cérebro, ele vai atrofiando lenta e progressivamente e, com isso, o paciente pode chegar à cegueira. Para evitar a cegueira, é importante que ele tenha um diagnóstico mais precoce possível. Como é uma doença irreversível, quanto mais cedo eu descubro, mais cedo eu cuido, eu previno essa perda visual. Doutora, e o difícil é que muitas pessoas acabam não apresentando sintomas, né? A maioria dos 900 mil brasileiros, cerca de 700 mil não apresentam esses sinais. Então, qual a orientação? Quando procurar o médico? Isso. O glaucoma é uma doença que pode afetar qualquer idade. Há crianças que nascem com glaucoma, existe o glaucoma congênito, ele pode aparecer durante a idade do adulto jovem, mas o mais frequente é o glaucoma do idoso e ele é assintomático. Então, 90% dos pacientes não vão perceber nada. Como é que a gente descobre isso? Indo a uma consulta de rotina. Existem diferentes fases na vida em que a gente precisa fazer consultas de rotina. A partir dos 40 anos, quando a gente já começa com a perda da visão de perto, é mais um motivo para a gente ir à consulta. Nessa oportunidade, o médico vai medir a pressão intraocular e vai avaliar o fundo do olho. E aí que vai ser feito esse diagnóstico. Então, sempre que você for ao consultório de um médico, de um oftalmologista, pergunte como está a minha pressão e como está meu nervo óptico. Isso é fundamental para se fazer um diagnóstico precoce e prevenir essa perda visual. A senhora comentou dos idosos, né, doutora? Tem outros grupos de risco, né, com relação ao glaucoma? Isso. Basicamente, né, a doença, o grupo que é mais afetado pela doença tem os principais fatores de risco que são a elevação da pressão intraocular. Quanto mais idoso, maior fator de risco.
Pacientes de raça negra também têm uma prevalência maior da doença. Antecedentes familiares. Se você tem um familiar, principalmente de primeiro grau com glaucoma, seu risco passa a ser 6 a 10 vezes maior do que o da população. Então, isso é um fator bem importante. Além desse, a gente tem também os pacientes com miopias mais elevadas e aqueles que têm doenças sistêmicas que atrapalham a circulação. Ou seja, tem que ficar de olho no perigo do glaucoma, Exatamente. né, doutora? Muito obrigada. Nós recebemos aqui a doutora Vilma Leles Barbosa, oftalmologista do Hospital Regional. Obrigado pelas orientações. Uma boa noite para a senhora. Muito obrigada para vocês pela divulgação da doença. Vamos lá. Olha, e a seguir, a Dutra será parcialmente interditada em São José dos Campos a partir da próxima madrugada agora já, hein? E você vai ver também a APAI de Taubaté disponibiliza aplicativo para receber doações. Hora certa para você, 7h11. A gente volta em instantes.